Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui te buscando. Nós reconhecemos que essa busca, Pai, não vem de nós, não é fruto de nós. Isso é obra do Teu Espírito que nos conduz para esse momento. Que Ele continue a trabalhar em nós, para assim sermos achados naquele grande encontro, aprovados e perfeitamente dignos de te receber. Será um evento maravilhoso, a qual não queremos perder. Dá-nos esse momento na tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema muito interessante. Fala o seguinte: selados ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, selados ou não. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 2 e 3, que diz assim, ó. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente tem um pouco de dificuldade para entender, porque foi um livro que foi escrito por meio de símbolos. Havia um propósito, uma razão e um motivo por conta disso. Hoje nós não vamos abordar isso, mas eu quero abordar o tema do dia de hoje, selados ou não. E aí, quando você estuda o livro de Apocalipse, desde o início ao fim, você percebe que ele narra a história, de certo modo, do início ao fim da história desse mundo. E pelo contexto que a gente leu aqui, está falando a respeito de um dos momentos que antecedem a volta de Jesus, o momento do selamento. E aí, interessante que um anjo, né, fala aqui o seguinte: olha, antes que as coisas que estão profetizadas nesse livro que irão acontecer no mundo, antes disso acontecer, as tragédias, toda vamos dizer assim, a ira de Deus em detrimento ao pecado acontecerem no mundo, antes disso acontecer, é preciso que algo muito especial aconteça. É preciso que seja selado os filhos de Deus. E esse selamento nada mais é do que separar quem é de Deus e quem não é. Davi, como é feito essa separação? Deus simplesmente separa, esse aqui é meu, esse aqui não é, esse aqui é meu, esse aqui não é. Será que é assim? Algumas denominações até creem dessa forma, né? Mas a Bíblia não apresenta dessa forma. A Bíblia fala que aqueles que estão buscando fazer parte do povo de Deus, e no contexto de Apocalipse denomina esse povo como os 144 mil, né? Dizem que esse povo procuram viver em santidade, buscando fazer a vontade de Deus. Ou seja, negando, de certo modo, a natureza carnal que tem dentro de cada um, fugindo das tendências mundanas e seculares. Às vezes algumas pessoas caem na besteira e se enganam desse modo, pensando o seguinte: eu estudo a Bíblia, eu conheço quais são os eventos do tempo do fim, e aí quando tiver para acontecer, eu vou partir para o lado de Jesus. Eu vou fazer parte do lado de Jesus para eu poder ser salvo. Mas é assim que funciona? Assim seria muito fácil. Eu costumo, queridos amigos, usar a seguinte analogia para esse tipo de situação. Se você passou a vida toda fazendo coisa errada, fazendo aquilo que agradava ao seu coração, que a Bíblia reflete e diz que nosso coração é corrupto e deseja as coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, se você passou a vida toda fazendo esse tipo de coisa, agradando ao seu coração, não vai ser no final da história desse mundo que você vai mudar de lado, não. Eu costumo aplicar a seguinte analogia: é como se fosse um viciado. Um viciado, ele sofre bastante lutando contra o vício. Se ele para de vigiar, se ele para de lutar e cede, com facilidade ele vai praticar o vício dele. Mas se com o passar do tempo ele vem lutando e lutando contra aquele vício, fugindo daqueles momentos, daquelas situações que de certo modo despertam gatilho
para o vício dele, ele aos poucos vai, de certo modo, conseguindo uma resistência. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser viciado. Ele ainda vai continuar lutando contra o vício. O pessoal que vai ser selado, que aqui fala no contexto, essas pessoas precisam ser selados para exatamente cumprir o que o final do contexto Apocalipse fala. Ele diz, olha, aquele que é justo, após ser selado, ele vai continuar na prática da justiça. Aquele que é santo, após ser selado, ele vai continuar procurando se santificar cada vez mais. E aquele que é mundano, aquele que faz as coisas que não agradam a Deus, após passar esse evento de selamento, ele vai continuar se afundando mais ainda no pecado. Nessa ocasião, queridos, o que vai acontecer é o seguinte: após ser selado, não tem aquela questão, mudei de ideia, não quero mais fazer parte desse grupo, eu quero mudar de grupo. Não, já era. Por quê? Porque foi dado todas as oportunidades. E eu quero encerrar esse momento fazendo a seguinte reflexão. Será que você já está posicionado no lado correto? Davi, mas ainda não chegou a época do selamento. Talvez você possa ser selado antes do tempo do selamento. Sabe como? Vai que você morre. Eu não estou querendo que isso aconteça com você. Mas como a gente sabe, o dia de amanhã não está garantido para ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez o meu último dia seja hoje. E eu não acorde amanhã. Então como anda a minha e a sua vida agora? Nós temos que buscar o selamento todos os dias, para estar preparado para aquele grande dia, para que a gente possa ser selado do lado do povo de Deus e assim fazer parte do povo de Deus. Pois muito bem, o momento com Deus hoje foi muito bom. Eu espero que você tenha um dia repleto de bênção, um dia separado para a presença de Deus e que amanhã você volte, porque pela graça de Deus, pela vontade de Deus, estaremos aqui novamente para meditarmos em mais um assunto bíblico. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.